Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de CLP. Hoje eu quero mostrar para vocês como fazer a ligação de um sensor digital, um sensor capacitivo ou indutivo, na entrada de um CLP e como fazer a adaptação caso a entrada do CLP não seja compatível com o sensor que estamos trabalhando. Por exemplo, se você tem uma entrada do CLP Sync, mas tem um sensor NPN, ou uma entrada source e um sensor PNP. Vamos ver tudo isso aqui em detalhes nessa aula e utilizando, claro, o simulador que temos utilizado nas últimas aulas do curso de CLP. Desde já, não esqueça de dar o like no vídeo, deixar o seu comentário aí embaixo, isso ajuda bastante no engajamento. Então, inicialmente, nós vamos fazer a situação ideal. Nós temos aqui um CLP com entradas 24 volts sync. Então, como vocês já sabem, se o meu CLP ele é sync, quer dizer então que essas entradas aqui elas devem receber um sinal positivo para que elas sejam acionadas. Então, eu vou começar alimentando o CLP aqui com um sinal alternado. Vou pegar um disjuntor trifásico e alimentar o CLP. Vamos fazer o teste para ver se está funcionando. Ó, liguei o disjuntor. Belezinha. Aliás, eu vou deixar essa parte de programação aqui do lado para a gente ter uma visão melhor. Depois eu abro ela de novo. Então o CLP está alimentado corretamente. Muito bem. Vamos aqui então alimentar o circuito das entradas. Eu vou utilizar aqui na entrada I0 do CLP um botão. Então, vamos pegar aqui um botão, normalmente aberto ou fechado. A gente pode escolher aqui a ligação. Vou pegar então aqui do 24 volts, ligar aqui no botão. E o outro lado do botão, nós vamos ligar aqui no I0. Deixar assim, já está bom. E claro, a gente sabe já, se você está acompanhando o nosso curso aqui, você já está esperto nisso. Isso aqui não vai funcionar ainda. Aí eu vou apertar o botão aqui. Vejam que o botão até está mandando, ó, o fio fica vermelho, ele até está mandando o 24 volts aqui para a entrada I0, só que o LEDzinho aqui da entrada I0 não está acionando. Por quê? Porque nós temos que ligar o comum aqui do CLP. Então, o comum aqui vai ter de ser ligado no negativo, já que essas entradas são do tipo sync, já que o sinal que entra na entrada é positivo, então o comum vai ser por onde esse sinal que entra nas entradas, por onde ele retorna na fonte. Então, se nós estamos entrando aqui com o sinal positivo nas entradas, esse sinal vai entrar aqui pelo circuito do CLP, onde ele vai ser processado e ele tem que voltar para o negativo. Por onde ele volta para o negativo? Através aqui do comum. Então, nós já explicamos isso em aulas anteriores do nosso curso de CLP. E eu vou, então, fazer essa ligação. Ligar aqui o comum no negativo aqui do 24 volts. Agora sim, vamos dar o play. Vamos acionar o disjuntor. E agora sim, vejam que quando eu pressiono o botão, o LED da entrada I0 acionou, indicando justamente que essa entrada foi corretamente acionada. Então aqui a gente já consegue ver que essa entrada do CLP ela é positiva, ela é do tipo sync, está funcionando perfeitamente aqui. Para a gente fazer alguma coisinha legal, eu vou aproveitar então, vou pegar uma lâmpada vermelha aqui, e vamos ligar na saída Q0. Então, vou até trocar a cor do fio aqui. Então, na saída Q0, o outro lado vai para o negativo. Então, vou alinhar assim. E para que essa saída Q0 ligue, nós temos que energizar o comum das saídas com positivo. Já que aqui são saídas a relés, então o sinal que eu ligar aqui no comum das saídas vai ser o sinal que o CLP vai direcionar para as saídas que ele for ligar. Então, se eu quero que a saída Q0 receba 24 volts, que saia 24 volts para acionar a lâmpada, então aqui no comum eu tenho que entrar com 24 volts, com positivo, e é isso que eu vou fazer agora. Então, vou pegar aqui do positivo. E interligar aqui no comum. Muito bem.
Vamos fazer um programinha de teste, então. Vou abrir aqui, então, o nosso programa. Vou colocar, então, a nossa entrada I0, normal aberto I0, vai acionar a saída Q0. Puxar um fio aqui e muito bem. Vamos testar, então, para ver se isso aqui tudo está funcionando. Vamos dar o play no simulador, ligar o CLP está ligado, colocar aqui, então, o simulador em Run. E agora sim, eu aperto o botão. Vejam só que a nossa lâmpada ligou, a saída Q0 foi energizada e a nossa lâmpada ligou. Se eu soltar o botão, obviamente, que vai desligar. Bacana, já fizemos aqui a instalação básica do CLP, fizemos um teste com uma entrada e uma saída. Agora nós vamos colocar um sensor. Então eu vou pegar aqui um sensor capacitivo. Inicialmente, aqui nós podemos escolher se queremos um NPN ou PNP, depois dá para mudar. Inicialmente eu vou pegar o tipo do sensor correto. Já que essas entradas são positivas, são entradas SYNC, então o correto é utilizar sensores PNP nessas entradas. Então eu vou pegar aqui um sensor PNP e vou colocar aqui. Como é um sensor capacitivo, ele já vem aqui com um objeto para a gente poder testar o acionamento desse sensor corretamente. Eu vou deixar essa bola um pouquinho longe aqui. E aqui nós vamos fazer, então, a ligação desses sensores de acordo com as cores dos fios e com a indicação aqui em cima da etiqueta do sensor. Então, o fio marrom ele vai receber o positivo, né? Então nós vamos alimentar ele com o positivo. Então, vou pegar aqui um fio. Muito bem. O azul vai para o negativo. Então, vou pegar um fio preto e vou fazer ele andar aqui juntinho. Pronto. Vou arrastar o botão um pouquinho para cá aqui, para a gente ganhar algum espaço. Bacana. Então, nosso sensor já deve estar energizado com 24 volts, vindo aqui da saída do CLP. Vamos ver, olha só. Então, o LED do sensor está acionado, bacana. E eu já consigo ver que quando eu aproximo o objeto aqui da face do sensor, a saída do sensor também tem um indicador ali, um LEDzinho, que indica que ela está acionada. Esse sensor aqui ele tem 4 fios, então a gente vê ali pelo esquema que o fio preto ele é a saída normal aberto e o fio branco, white, é a saída normal fechada. Eu vou usar a saída normal aberta, a saída preta aqui do fio preto do sensor, para ligar então na entrada I1 do CLP, dessa forma. Assim como o comum do CLP já está energizado com negativo, como está tudo na mesma fonte aqui, já vai funcionar. Então, quando eu der o play, ligar o disjuntor, quando o objeto se aproximar da face do sensor, veja só, a entrada I1 foi acionada. Perfeito! Então, nós já conseguimos agora utilizar essa entrada I1. Tanto é que se eu aqui na programação alterar esse normal aberto para colocar aqui a entrada I1 e nós ligarmos tudo, então, dar um run no CLP também, a gente já vai ver que, olha só que legal, quando o sensor detecta objeto, ele vai mandar o sinal para a entrada I1 do CLP, o CLP vai mandar ligar a lâmpada que está na saída Q0. Esse, então, é o funcionamento correto, o funcionamento previsível. Agora, e se esse sensor aqui, nós vemos que ele é um sensor PNP, um sensor capacitivo PNP, e se ele fosse NPN? O que será que ia acontecer? Eu quero, então, rapidamente revisar isso aqui com vocês, tá? A diferença de um sensor PNP para o NPN é o tipo de sinal que vai sair. Então, a gente consegue ver aqui, ó, analisem esse fio aqui, ó. Tá? Esse fio aqui que está saindo do sensor e indo até a entrada I1 do CLP. Né? Vejam que ele está sem energia nenhuma, ele está cinza aqui. E quando o sensor detecta o objeto, ele fica vermelho. Ou seja, ele manda um sinal positivo para a sua saída e para o CLP quando ele detecta algum objeto. Então,
se não está detectando nenhum objeto, ele não está mandando sinal nenhum. Veja que o fio está cinza, não está mandando nem positivo nem negativo. Tá? Isso aqui algumas pessoas erram ao dizer que ele está mandando negativo aqui. Não, ele não está mandando nada, que ele está como se fosse uma chave aberta, não tem nenhum tipo de energia nesse fio. Quando o sensor detecta o objeto, aí ele manda um sinal positivo. Se nós trocarmos esse sensor aqui de PNP, que manda positivo, para um sensor NPN, que manda negativo, isso vai mudar. Então, vamos fazer a mudança aqui ao vivo, olha só. Nós vamos passar, então, de PNP para NPN e dar o OK. Agora eu tenho um sensor NPN, é um sensor que manda nas suas saídas um sinal negativo. E a gente vai ver agora que já vai mudar tudo. Já vai mudar tudo. Porque eu vou ligar aqui. Vejam que quando o sensor não está detectando nada, a saída aqui está cinza, quer dizer, não tem nenhum tipo de sinal aqui nessa saída. Porém, quando o sensor detecta algum objeto, veja que esse fio ele fica preto. Ou seja, esse sensor agora, quando ele detecta o objeto, já que estamos usando a saída normalmente aberta, quando ele detecta o objeto, ele manda negativo na saída. E aí, a gente já vê que a entrada I1 do CLP não está sendo acionada. Ela não consegue ser acionada com sinal negativo. E aí, nós temos um problema. Né? Nós não conseguimos usar diretamente esse sensor NPN num CLP de entrada SYNC. Né? Não é compatível. A entrada espera um sinal de 24 volts para ser acionado, mas está recebendo zero. Então, como que a gente resolve esse problema? E lembrando também, o contrário também seria verdadeiro se estivéssemos usando um CLP com entrada source e que seria tipo N, né, negativo, mas um sensor que manda positivo, PNP, ia dar o mesmo problema e ia dar errado. Como que a gente resolve então essa situação? Na prática, existem várias soluções, algumas com mais gambiarras, outras com menos, mas na prática, geralmente na indústria, para resolver esse problema, a gente utiliza um relé. Um relé pode ser um relé mecânico mesmo, um relé tradicional, ou também um relé de estado sólido para resolver essa questão. E aí nós vamos ver como isso funciona aqui agora. Então, para isso eu vou pegar aqui um relé, que nós temos aqui também, um relé de 24 volts. Tá? Vou arrumar um espaço aqui para a gente. E a gente vê esse relé, as bobinas, a bobina dele aqui embaixo, a 1 e a 2, fica na parte de baixo. E aqui a saída, o comum, normal fechado e normal aberto da saída desse relé. Então, para que nós possamos converter essa saída do sensor que manda negativo para mandar positivo, nós vamos usar um relé. Então a ideia é a seguinte: a saída do sensor não vai mais direto até a entrada do CLP. Nós vamos deletar aqui essa ligação, porque agora nós vamos querer que a saída do sensor acione o relé. Vamos querer que a saída do sensor acione a bobina do relé. Então, para isso, eu vou pegar aqui então a saída do sensor, vou ligar aqui na bobina do relé, e o outro lado da bobina do relé, eu tenho que ligar de uma forma que esse relé seja acionado. Então, vamos pensar o seguinte: se esse sensor aqui agora ele manda negativo aqui, porque ele é um sensor NPN, então ele vai mandar um sinal negativo aqui para o A2, onde que eu tenho que ligar o A1 para que esse relé seja acionado? Eu tenho que ligar o A1 no positivo. Aí sim, quando o sensor mandar negativo aqui para o A2, vai ter diferença de potencial e o relé vai ser acionado. Então, nós vamos ligar o A1 no positivo. Aqui, então, para ficar mais fácil, né, eu não precisar levar no positivo lá embaixo, eu já tenho o positivo aqui. Então, eu vou ligar esse A1. Vou até pegar um fio vermelho da mesma cor. Vou ligar esse A1 aqui, ó, no mesmo positivo aqui. E a gente já vai ver que o sensor vai ser capaz de acionar o relé. Vamos fazer o teste. Ligar o disjuntor aqui. Quando o sensor detectar o objeto, vamos aumentar o espaço aqui. Quando o sensor detectar o objeto, eu quero que vocês reparem aqui no relé. Olha só, aproximei o objeto, vejam que o relé foi acionado. O contato lá dele comutou, o normal fechado desligou, o normal aberto ligou,
no comum e a bobina ficou vermelhinha aqui para indicar que ela está energizada. Então a gente vê, ó, distanciou, desligou a bobina do relé, aproximou, ligou novamente. Bacana? Então a gente já fez o acionamento do relé. O que a gente precisa agora é fazer, então, com que quando o relé for acionado, ele mande para a entrada do CLP o sinal adequado que ela deve receber, que no caso é o positivo. Então, para isso, olha só, nós vamos ligar, então, usando aqui os contatos, né, do relé, fazer com que mande para a entrada um sinal positivo. Então, aqui no comum, a gente pode ligar um sinal positivo, que é o sinal que a gente quer chavear lá para a entrada do CLP. Então, vou pegar aqui o fio e posso pegar até aqui do A1 mesmo, ó, porque aqui já está recebendo positivo, né? Então, esse positivo aqui vai entrar aqui no comum e quando o relé for acionado, esse positivo vai sair aqui no normal aberto. Vou até pegar um fio amarelo aqui para ficar bem destacado, né? Então, esse positivo aqui vai sair aqui. E daqui nós vamos ligar lá na entrada I1 do CLP. E agora sim, nós resolvemos essa questão. Vamos ligar aqui o disjuntor aqui embaixo. Resolvemos essa questão porque vejam que quando o sensor detecta o objeto, esse sinal aqui, esse positivo que está entrando aqui no comum, agora ele sai aqui no normal aberto e vai lá para a entrada do CLP. Então vejam lá dentro do relé o funcionamento. Ó, sem detecção do objeto, positivo para aqui mesmo. Ele vai lá para o normal fechado do relé. Porém, quando o meu objeto se aproxima do sensor, o sensor detecta algum objeto, o relé é acionado e aí os contatos comutam. Então, o positivo que está entrando no comum sai para cá e está vindo aqui para a entrada I1. E agora a gente vê que ela está acionada. E, portanto, a lâmpada também está acionada. Então, olha só. Agora está tudo funcionando muito bem. Nós temos um sensor NPN que manda um sinal negativo, porém esse sinal está sendo convertido para um sinal positivo através de um relé. Então o relé agora está permitindo que essa ligação de um sensor NPN num CLP de entrada positiva, de entrada SYNC, funcione corretamente. Então esse é o raciocínio por trás dessa conversão de sinais. Aqui eu estou usando um relé eletromagnético mesmo, com contato seco mecânico, mas a lógica seria a mesma se fôssemos usar um relé de estado sólido que também funcionaria bem para essa situação. Tá? Mesma situação também se nós fôssemos inverter um sensor PNP para trabalhar com CLP com entradas negativas, com entradas source. Precisaríamos também de um relé ou de algum circuito específico para fazer essa conversão de sinais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo, também comente, compartilhe com seus amigos e nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau!